Pare e olhe para o Meruem, o rei das formigas quimeras, a máquina de matar perfeita. Eu sei o que você pensa, mas ele e o Paulo de Tarso têm exatamente a mesma história. Não é uma teoria, é um paralelo estrutural de 4 atos, e a maioria dos fãs de Hunter x Hunter nem percebeu. Meruem era o predador, Saulo o perseguidor. Ambos eram figuras de brutalidade perfeita. Ambos desprezavam a vida e tudo que parecia fraco. Mas a armadura de ambos quebrou. Meruem foi paralisado pela fragilidade de uma garota cega, e o orgulho de Saulo foi paralisado pela luz na famosa Rota de Damasco. Neste vídeo, eu te mostro por que essa tese muda a maneira como você enxerga a força do Meruem. Você vai entender o que a redenção do rei e do apóstolo tem a ver com você. Fique até o final para ver o legado que os une. Meruem nasce perfeito. Seu intelecto é imbatível. Sua força é inquestionável. Ele não comete erros. E por toda essa razão, ele sente um tédio existencial profundo. Sua vida se resume a destruir por capricho, a desprezar os humanos que ele vê como vermes. Sua arrogância é total. Meruem é um monstro de perfeição genética que despreza a humanidade. Saulo é um mestre da lei religiosa que persegue e mata os cristãos, os vermes que ele acreditava estarem corrompendo a pureza de sua fé. Ambos são figuras de violência perfeita que acreditam ter a verdade absoluta. O poder os cegou. A queda de Meruem é inevitável, porque o tédio da perfeição exige que ele encontre algo que não possa dominar. E é aí que chegamos ao ponto da virada. Se o Meruem era a personificação da força brutal, o que o derrota não é uma arma, é uma garota cega e frágil. Komug. No caminho para Damasco, Saulo é confrontado por uma luz ofuscante que o deixa cego e vulnerável. Ele é paralisado. Meruem não é cegado pela luz, mas ele é paralisado pela fragilidade indomável de Komug e pela beleza irracional do Gundi. Meruem percebe que não pode vencer Komug. Ele não consegue intimidá-la, nem dominá-la, nem entendê-la com sua força bruta. É o primeiro momento de umidade em sua vida. A arrogância quebrou. A máquina de guerra foi desligada. Ele passa de predador a um protetor. Ambos foram forçados a admitir que havia uma verdade além da força que eles valorizavam. Para Saulo, era o amor de Cristo. Para Meruem, era o amor e propósito encontrado em Komug. Isso define a nova missão deles. Depois da conversão, a identidade antiga morre. Meruem, o tirano, agora se importa com o bem-estar de Komug. Saulo, o perseguidor, agora se torna Paulo, o maior apóstolo, cuja missão é servir o que ele antes destruía. O que os une é a missão. O novo Meruem agora canaliza toda a sua perfeição para proteger e cuidar de sua rainha do Gundi. O novo Paulo canaliza toda a sua genialidade para espalhar e construir a nova fé que antes ele perseguia. É a mesma força, a mesma inteligência, o mesmo foco, mas com um propósito oposto. Ambos aceitaram sua nova identidade. Além disso, em respeito ao seu adversário, provavelmente influenciado por Komug, iria permitir que humanos com grandes capacidades vivessem sua vida normalmente numa espécie de redoma intocável. Paulo, agora convertido, começa a espalhar o evangelho e escrever suas famosas cartas. O homem que antes causava medo nos cristãos passou a ser humilhado e perseguido por ter se entregado ao próprio Cristo. Como ele mesmo escreveu em Efésios 6, não devemos lutar contra homens de carne e sangue, mas contra os principados, potestades do mal e contra as hostes espirituais do mal. Após a luta, Meruem foi envenenado por Neteiro. Ele aceita sua morte, não com raiva, mas com uma paz que jamais conheceu quando era um tirano. Sua única preocupação é morrer ao lado de Komug, morrer aos pés de quem ele ama. Paulo aceita sua morte como um mártir de fé. Ambos morreram por uma causa maior do que eles mesmos. Meruem entende o que é ser rei. Não é dominar, mas servir e proteger o que você ama. A morte dele sela sua redenção, pois ele se entrega totalmente à fragilidade humana. O paralelo final é este. Ambos nasceram para ser o topo de suas hierarquias, mas ambos só encontraram o verdadeiro propósito e o amor após abandonarem a violência e aceitarem a humildade e a fragilidade de que desprezavam. Paulo se tornou, e talvez Meruem, a imagem do que se espera de um cristão. Se você gostou dessa análise e concorda que a força mais poderosa não está na brutalidade, mas em servir, deixe o seu like e inscreva-se. Aproveita e já comenta abaixo também qual anime tem maior arco de redenção na sua opinião. Até a próxima!